Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às questões dos nossos ouvintes e espectadores. Podem, por favor, continuar a enviar as vossas questões. Nós temos recebido bastantes questões, para mais agora na sequência deste ato eleitoral, questões que agradecemos muito, nós vamos tentar responder a todas. Podem continuar a enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Aproveito também para vos lembrar que, a partir de agora, podem enviar as vossas perguntas também através de um ficheiro áudio, ou se forem mesmo muito modernos, através de um vídeo, que nós depois pomos obviamente no ar, e é uma dessas questões enviadas por vídeo que nós vamos colocar hoje. A questão é esta, ouçam. Saudações. Olá. Para já, ponto número 1, as nossas parabenizações a Carlos Guimarães Pinto por ter sido eleito deputado à Assembleia da República. Muita força. Vai precisar. Às vezes um inteligente contra muitos burros não vai ser. Pronto. Não vai ser. A nossa questão vai no intuito de tentar perceber o porquê da dimensão do PS, o porquê do reforço do PS nestas eleições e a razão pela qual existe este quase fanatismo do PS, porque desde 2011, se estou em erro, quando Passos Coelho ganhou as eleições, vemos o PS que acabou de falir o país e tem 30%, 28%, 29%. Vemos agora o PS com 40%, 39%, 41%. Portanto, existe quase um fanatismo do PS. E a questão é porquê? Porque vemos os países mais ricos da Europa com medidas liberais ou medidas sociais-democratas. Portanto, nunca vemos países ricos socialistas. E a questão é porquê? Porque é que Portugal continua assim no PS? Bom trabalho. Obrigado. Cá está, a questão da dupla de Alexandre Pereira e Alexandre Pinto. Obrigado, Alexandres, pela vossa pergunta. É uma pergunta realmente bastante pertinente. Porque é que os portugueses continuam a votar no PS, tendo em conta que o histórico, principalmente do histórico recente do desempenho do país com uma governação socialista, não tem sido dos mais famosos. Carlos, tens resposta para esta questão dos nossos amigos Alexandre Pereira e Alexandre Pinto? A dupla de Alexandres. Eu diria que há dois fatores e um deles vai tender-se a agravar nos próximos tempos e o outro vai tender-se a desagravar nos próximos tempos. Um dos fatores que eu acho que vai melhorar nos próximos tempos tem a ver com o nível de qualificações da população. Acho que todas as sondagens dizem isso, que o PS é bastante mais preponderante entre a faixa da população com menos qualificações. Há eventualmente um motivo para isso, que é muitos dos raciocínios que levam a políticas que não são aquelas do PS são bastante mais complicados de entender, e pessoas mais qualificadas tendencialmente, nem sempre é assim, mas pessoas mais qualificadas tendencialmente tenderão a compreender melhor alguns desses raciocínios mais complexos. E o PS joga muito nos raciocínios muito simples. Eu vou aumentar a pensão, eu vou aumentar a fazer. As pessoas nem têm muita noção das consequências de médio e longo prazo, e então o que quer que alimente ali o curto prazo tendem a votar nisso. E eu acho que falar em pensões, não é? E por falar em pensões, depois há outro fator, que é a questão do número de pessoas que estão crescentemente dependentes de decisões do governo para o seu rendimento, que são os pensionistas, que tenderão a ser cada vez mais, são as pessoas que recebem o salário mínimo, que também tenderão a ser cada vez mais, à medida que o salário mínimo sobe e o salário médio não sobe, cada vez mais pessoas recebem ou o salário mínimo ou algo próximo do salário mínimo, e todas essas pessoas sabem que os seus rendimentos dependem da decisão do governo. E como o PS conseguiu que se montasse a percepção de que o PSD vai cortar rendimentos e o PS não faz isso, essas pessoas com algum medo, não é? Até porque normalmente são pessoas que recebem um pouco menos e o pouco que recebem é bastante valioso, preferem votar em quem lhes dá mais 20 euros no próximo ano do que em quem lhes pode garantir que daqui a 5 anos estão a ganhar mais 100 ou 200. Isso são duas razões. Acho que a primeira vai tender a perder-se,
Eu acho que à medida que a população vai ficando mais qualificada, vai olhando para outras alternativas ideológicas, mas vai olhando também para a alternativa de emigrar, que também é que este modelo gera aqui um ciclo vicioso do qual é muito difícil sair, não é? É que quanto menos a economia cresce, menos tem capacidade de atrair essas pessoas mais qualificadas, que saem, ficam as menos qualificadas, mais dependentes do Estado. Quanto maior é esse grupo, menos a economia cresce, mais dependentes há do Estado e por aí fora, e é difícil quebrar esse ciclo, não é? Exatamente, eu tenho tido discussões com alguns economistas de esquerda sobre se a diferença entre Portugal e os países de leste é devido às políticas económicas ou devido à formação de base, às qualificações. E na verdade o que existe aqui é que as coisas vão para os dois lados, que é populações mais qualificadas também aceitam políticas económicas mais liberais que permitem que o país cresça e por aí fora. Obviamente populações mais qualificadas permitem que o país cresça por si mesmo, porque é bom ter população mais qualificada, mas também uma população mais qualificada é politicamente diferente, tende a reagir politicamente em incentivos bastante diferentes, e é por isso que o liberalismo económico foi tão bem aceito nas economias de leste, mesmo vindo de um regime comunista como eles vinham. A partir da altura em que puderam escolher, em que aquelas populações qualificadas passaram a poder escolheram políticas mais liberais, economicamente. Mas a questão é que aquela qualificação, desculpa Carlos interromper, e já falámos disso também noutras ocasiões, aquela qualificação de nada servia numa economia que não faz nada com ela, não é? Que não está estruturada para tirar partido dessa formação. Essa a minha resposta, quer dizer, a diferença de qualificações já existia nos anos 90, quando eles eram bastante mais pobres do que nós. Aquilo que mudou não foram as qualificações, aquilo que mudou foram as políticas económicas que permitiram retirar dividendos dessas qualificações que nós não temos, nem as políticas económicas, nem E que acharam nessas qualificações um meio mais propício a desenvolver. Exatamente. E depois há a questão demográfica, aqui em Portugal. Cerca de metade dos ditos idosos, ou pessoas acima de 65 anos, ou perto de metade disso, vota PS. Vota PS porque sim, porque por razões materiais, porque acha que, também devido à idade, devido às condições em que viveram a vida toda, tem medo de mudanças, de alternativas, preferem uma pobreza garantida ou certa, garantida, não é? do que uma esperança de que as coisas melhorem. É próprio, se calhar, da idade, ou pelo menos é próprio da idade, quando estamos a falar de Portugal. Eu sei de pessoas nos Estados Unidos que mudam de profissão e de estado e de vida aos 75 anos e coisas assim. Aqui em Portugal não temos esse espírito. E realmente as pessoas mais velhas votam massivamente no PS. E esse é um dado que se tende a agravar, porque o nosso país o PS é um partido de velhos, mas o país também é um país de velhos. Pois a nossa pirâmide demográfica neste momento é um peão demográfico, não é? Neste momento diretamente por falta de escassez na natalidade e por imigração. São fatores que também vão agravar isso. Erro na governação do PSD e do CDS ali em 2011 e 2015. Eu, obviamente, entendi completamente as muitas medidas da austeridade que tiveram de ser tomadas naquela fase. Acho que grande parte delas foram necessárias. E necessárias por vários motivos, porque o país não aguentava, mas também para mudar a estrutura produtiva do país, mas entendo muito melhor as medidas de austeridade quando as consequências são sentidas por pessoas mais jovens, ou no princípio, ou numa idade em que se podem adaptar, do que em alterar a vida de pessoas que já têm 80 anos e que, portanto, não podem voltar atrás nas suas decisões. Acho que reduzir pensões, tirando aquelas obviamente mais ridículas, mais absurdas, reduzir pensões a pessoas que planearam, que fizeram um plano de vida com certas expectativas e que aos 70, 80 anos já não as podem alterar, acho que politicamente e mesmo moralmente é algo muito mais complicado de se fazer. E quanto a mim, devia-se ter tido um pouco mais cuidado com isso. E note-se, eu sei que em muitos casos, na maioria dos casos, muitas daquelas pessoas que viram as suas pensões reduzidas nunca tinham descontado para elas. A questão é que tinham feito planos de vida para... Pois a questão é que o Estado assumiu um compromisso, não é? Com essas pessoas por todos os efeitos. Pudesse ou não cumpri-lo, não é?
estão numa fase de vida em que não podem alterar. Quer dizer, um funcionário público que esteja há 10 ou 15 anos a trabalhar num departamento que não faz nada ou que não tem um grande contributo positivo, aos 30 anos, aos 40 anos, ainda tem possibilidade de ir para o setor privado, de abrir qualquer coisa, de mudar a sua vida. Se alguém quiser esse espécime, não é? Depois de 15 anos a não saber fazer nada. Estou a brincar. Porque são pessoas, sim, acho que foram acabar ali, que têm muita utilidade e por aí fora. Agora, uma pessoa de 80 anos, por muito alta que seja a sua reforma em relação àquilo que descontou, como eram muitos desses casos, já está a pagar o lar e se calhar o lar aceita 1000 euros, mas já não aceita 900, e ela já não tem tempo de ir atrás, 40 anos atrás, e começar a poupar, sabendo que a pensão não vai ser tão alta quanto isso, e já nessa altura, apesar de ter concordado com grande parte das medidas que foram tomadas por serem necessárias, já nessa altura a parte dos pensionistas me pareceu exagerada, e quanto a mim deixou marcas, ainda para mais, porque é um segmento do eleitorado que não tem tanto em conta o longo prazo. Eu posso dizer a alguém de 20 anos, olha, nós vamos fazer estas reformas, e nos próximos 2, 3 anos, pode ser um pouco mais complicado, mas a 10 anos, a 15 anos, vamos ter um país mais desenvolvido. Vamos ter um período de transição e tal, pode ser mais complicado, mas 5, 10, 15 anos, isto estará muito melhor. A uma pessoa de 80 anos é muito mais difícil convencê-la disso. Porque até pode pensar que daqui a 10 anos não está cá. Ou não está cá Carlos, se puderes, desculpa, falou-se especificamente do Distrito de Bragança, agora que foi a primeira vez que o PS ganhou numas legislativas o Distrito de Bragança. Claro que a questão da população envelhecida... Sem para onde ir. Mas é verdade que a população envelhecida pesa muito nisso, mas depois há outro fator, e que eu vejo uma transição que aconteceu das gerações anteriores para a atual. Hoje em dia há muito pouca gente ali que trabalha por iniciativa privada, que depende, está tudo ligado ao Estado. O Estado empregou toda a gente, ali nas pequenas vilas, até nas cidades, que são cidades médias, não é? Para os padrões portugueses, embora sejam cidades de facto pequenas, mas toda a gente foi parar ao Estado. E toda a gente foi parar ao Estado, são empregados como o PS conquistou, desculpa só, Tiago. Não, força. Hoje em dia identifica-se o Estado com o PS. É muito difícil identificar com outro partido, e se calhar ainda bem, ou não. O PS dá, não é? O PS tomou conta, fez o Estado, ajuda a que o Estado tome conta de tudo, e depois o PS ocupa esse mesmo Estado. E as pessoas veem no PS aquela relação de filho-pai, não é? Uma relação de dependência, de paternalismo, e que os portugueses não inauguraram agora, neste regime, já vem de... Não vou dizer que vem de há séculos, porque não havia estrutura no país para permitir esse tipo de dependência ou de relação, mas pelo menos de salazarismo, não é? A estrutura de ver o Estado como um pai que, embora severo e não muito generoso, apesar de tudo garante o pão com manteiga. E é isso que as pessoas... Enfim, concorrem para aqui uma série muito grande de fatores, e parece ser difícil quebrar este ciclo, também porque, na sequência daquilo que dizíamos do facto da população estar envelhecida, também dos jovens saírem de casa cada vez mais tarde, por exemplo, e em muitos casos estarem dependentes precisamente desses rendimentos dos pais ou de algum agregado familiar que já esteja reformado e que recebe esses rendimentos, que acabam por suportar também. Mas os jovens votam muito pouco no PS, pelo menos de acordo com as sondagens, tem ali... Parece. Sim. Sim, mas ainda assim poderá ser um fator. É o partido em que os jovens proporcionalmente votam menos, é o PS. Sim. O que nos deixa, apesar de tudo, alguma esperança de que possamos, num futuro próximo, vamos ter esperança, mudar um pouco este panorama. Bom, o panorama do Comitê Central, edição número 40, é basicamente este, e a edição começa a chegar ao fim, mas não sem antes recordarmos o apoio do Azeite Talismã e dos Hotéis Vila Galé, que muito agradecemos, e recordamos também aos nossos espectadores e ouvintes que podem eles próprios apoiar o Comitê Central através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou podem, se quiserem, em alternativa, tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Volto a recordar também que o Comitê Central estreia às quintas-feiras às 21 horas, em exclusivo e em simultâneo no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Portanto, subscrevam o canal,
coloquem um fiche no Facebook, enviem os vossos comentários também para comitecentral21@gmail.com e podem ver-nos, além do YouTube e do Facebook. Ver-nos não é tão fácil, mas podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast, nomeadamente Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Creio que ficou tudo mais ou menos dito por hoje. Vamos estar atentos nas próximas semanas à medida que formos acompanhando as aventuras de Sua Excelência, o excelentíssimo deputado, o professor doutor Carlos Guimarães Pinto. Alberto, um grande abraço também para ti. Abraço. Isto é um bocadinho, deixa de ser um bocadinho o Comitê Central, são 2 gajos e um deputado. Podia ser, daqui para a frente, podia ser talvez o nome do programa. Nós por esta semana... Vamos trocar o Carlos por aquele senhor dos verdes, que ninguém sabe bem quem é. Exato, porque isto... Esse deputado já não é. E porque isto envergonha-nos um bocado, não é, Alberto? Ainda por cima é o caçula do grupo, pá. Então o caçula do grupo... E o outro não tem mais hipótese de vir a ser deputado. Quer dizer, se calhar vou engolir isto, até tem. É o mais provável. Um homem com aquele gabarito tem, claro, pode ser tem tudo mercado, tem mercado, exatamente. Tem mercado para tudo. Tem mercado, exatamente. Bom, nós ficamos então por aqui. Até à próxima semana. Obrigado. Muito obrigado. Deus.